Olá, boa noite. Boa noite para vocês. Esse mês é um mês especial no Mais com Fé. Nós convidamos algumas mães que tiveram filhos prematuros, tá? A Marília deu depoimento dela com a Tati semana passada e foi uma bênção. Apesar desse assunto, às vezes... Oi, Cleoni, tudo bom? Boa noite. Tô vendo você, Mônica. A Mônica Xavier, ela é fundadora da Empatiai. Empatiai, ela trabalha no acolhimento de mães que recebem seus bebês com síndrome de Down e também outras deficiências, mas ela vai contar detalhadamente para vocês como tudo aconteceu, toda essa história que tem a ver a prematuridade com essa história dela, né, da fundação da Empatiai e como tudo começou. Então, eu vou convidá-la a dividir a tela aqui com a gente. Ela vai se apresentar e vai falar com vocês. Aí a história da Mônica é muito inspiradora. Ela é uma mulher assim que realmente a gente tem muito carinho, né? A gente se conheceu aí pelas redes quando começamos a trabalhar com mães. A Cleone conhece o Oi, trabalho da Drica. Mônica. Oi. Oi. E aí conseguimos. Eu estava virada, a minha imagem estava. Daí eu tive que sair e entrar de novo. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Começa então se apresentando para quem não te conhece. Você Eu sou Mônica é Xavier. Xavier. Eu sou casada com o Armando e sou mãe do Bruno, do Thiago e do Guilherme. Isso aí. Que É, já são homens, né? hoje o meu Homens. Bruno tem 30, o Thiago 28 e o Gui tem 26. Já são homens criados, eu já estou com sensação de dever cumprido. Ah, que bom. Ainda para mim falta muito. Falta, né? Para você e para Tati falta. Ah, eu tive mais tarde, meu filho. Ah, eu não sei se às vezes pode ser até mais sábio ter mais tarde. Tem também. Às vezes, apesar das dores na coluna. Também, né? Também. Oi, Carla. Então, Mônica, eu estava falando aqui, né? Por que que a gente te chamou, né? É o mês da prematuridade, Mães com Fé, a gente chamou algumas mães que a gente conhece que passaram por isso, né? E você é uma delas. Mas além disso, né, de você ter passado por essa situação, né? Você também tem toda a sua história aí depois disso, né? Mas Uhum. para começar, né? Quando você descobriu que você iria ser mãe de prematuro ou você não descobriu, só foi na hora ali que aconteceu tudo? Conta Não, um só foi pouquinho na pra hora que gente. aconteceu tudo, né? A minha Ah, primeira gravidez, eu entrei de repouso com 4 meses e fiquei de repouso até a 35ª semana, que foi quando o Bruno nasceu. uhum, E você imagina isso 30 anos atrás, falar em bebê prematuro era falar de um tabu muito grande, as pessoas quase não conversavam sobre isso, né? uhum, Então, eu fui para a maternidade, eu fiquei em quase uma semana em trabalho de parto, e porque o uhum. meu ginecologista falava, ele tem que nascer de parto normal porque ele é prematuro, senão o pulmão não vai Ah, amadurecer. Eu tive bolsa rota, fiquei 24 horas com a bolsa rota e não teve jeito, teve que fazer uma cesárea, né? Então, essa uhum. foi a minha primeira experiência com prematuridade. Aí, no Foi a primeira segundo, foi a primeira gestação, tá? uhum. Meu segundo bebê, eu já desconfiava que se o primeiro deu ruim, o segundo provavelmente daria ruim também, né? E a Uhum. mesma coisa, eu entrei de repouso com 4 meses e fui até a 33ª semana. O Bruno, como foi meu primeiro bebê, o médico me deu alta condicional e eu saí do hospital junto com o Bruno. Ele nasceu grande, ele nasceu com 3 quilos e teve um pouquinho de icterícia, coisa bem básica. Então não foi um susto tão grande, eu voltei para casa com o bebê.
Já o Thiago, quando ele nasceu com uma insuficiência respiratória bem importante e ele ficou 11 Uhum. dias na UTI. E foi a primeira Uhum. vez que eu voltei para casa sem bebê. E foi muito Hum. difícil, né? Foi Eu você lembro, acha que das três foi a mais difícil? a terceira ainda foi mais difícil, tá? É. Porque o meu terceiro ficou 50 dias na UTI. E Nossa. o meu terceiro foi bem complicado. Ele fez uma cirurgia com 11 dias. Aí ele pegou uma infecção generalizada por fungo. E chegou uma hora que o médico falou: vai para casa e reza, porque ele não vai chegar até amanhã, né? Uhum. Então, assim, eu tive a experiência com o Thiago, a primeira de voltar para casa sem nenê. E foi uma experiência difícil, porque falta um pedaço, né? Eu lembro que assim que eu cheguei em casa, uma das pessoas que estava lá não foi meu marido. Ela olhou para mim e falou: tá chorando por quê? Só porque seu bebê não veio? É, né? Nossa. Tô. Só porque meu bebê não veio, né? E aí minha mãe me deu todo o suporte, porque naquela época a gente fazia visita na maternidade, uma visita à tarde, uma visita à noite. Então ela me levava à tarde, ficava com A o Bruno. maternidade, Oi? 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Você. Aí a minha Uhum. mãe ficava com o Bruno e me deixava na maternidade à tarde, e de noite eu ia com meu marido e minha sogra ficava com o Bruno, né? Aí com o Gigas, quando eu engravidei do Gigas, eu fiquei muito assustada, porque já tinha tido 2 partos prematuros, né? E aí eu conversei com o obstetra e falei: vou ter mais um parto prematuro? Eu não dou conta de mais um parto prematuro. E ele falou: olha, tem uma lenda na obstetrícia de que no terceiro filho dá tudo certo. Então tá bom, né? Aí eu tomei cortisona para amadurecer o pulmão do bebê a partir do sexto ou do sétimo mês de gestação. Também fiquei de repouso. Aí foi mais Uhum. difícil porque eu fiquei de repouso com 2 bebês grandes, né? Um com É, 4 e um com 2, né? Quase 2. não. É. E fiz tudo o que ele mandou e quando deu 33 semanas o Gigas quis nascer. Então, Não. não teve, foi cesárea também, porque eu não tenho dilatação, então os 3 bebês nasceram de cesárea. Uhum. E o Gigas, nem olhei para a carinha do Gigas como eu olhei para a carinha do Thiago. O Gigas foi direto para a UTI, né? A gente estava num hospital que era só maternidade e foi bem Uhum. punk com o Gigas, porque ele foi entubado imediatamente, eu não podia pôr a mão nele. Nossa. E uma das coisas que me machucou muito entre todas foi que nessa maternidade, quando eu pedi para pegar ele no colo um pouquinho, uma das enfermeiras falou: não, não vai pegar no colo, não, você nem sabe se ele vai vingar. Eu fui pegar o Gigas Nossa. no colo, exatamente. Eu fui pegar o Gigas no colo quando ele tinha 11 dias, porque foi quando eles Uhum. avisaram que ele ia ter que fazer uma cirurgia de intestino, que um dos Uhum. efeitos colaterais do corticoide que a gente toma para amadurecer o pulmão do bebê é a invaginação intestinal, né? Então tem aquelas horas que a ignorância chega a ser uma bênção, né? Porque ninguém me falou isso. E nesse dia eu estava com os 2 meninos na piscina, eu ouvi o telefone do apartamento tocar, eu subi correndo e a pessoa falou: fulana de tal maternidade. Eu falei: oba, que bom, posso levar roupinha? Porque tudo que a gente fica esperando na UTI é poder levar roupa porque vai para a semi-UTI, da semi-UTI vai para casa. E foi a outra Uhum. coisa terrível também que ela falou: não, a gente quer que você venha preparada porque seu filho vai entrar em cirurgia hoje. Uhum. Aí eu me apavorei, né? Aí eu chamei o pediatra dos meninos, que já era nosso médico desde quando o Bruno nasceu. Ele foi para o hospital, meu marido foi correndo, eu fui desesperada. Minha mãe ficou em casa com os meninos pequenos. E a gente foi conversar para ver o que que fazia, né? E a gente tinha 3 opções: fazer a cirurgia na maternidade, e a gente achava que a maternidade não era um hospital para fazer uma cirurgia complexa, Uhum. fazer uma cirurgia no Sabará, que eu não tinha convênio médico com o Sabará, e fazer uma cirurgia no Einstein, e os meus médicos não eram credenciados no Einstein.
Ai, Jesus. E naquela hora o Armando olhou para o meu pediatra e falou: para o Sabará eu não posso, para o Sabará eu quebro. Se eu for para o Sabará, eu quebro. E na hora eu pensei assim, falei, caramba, todo mundo pensando no moleque ficar vivo, você está pensando em quebrar financeiramente, né? Mas O homem é mais são as... racional. o homem é mais racional e ali eu já comecei a ver a mão de Deus interferindo. Porque se a gente fosse para o Sabará, imagina 60 dias de UTI. A gente ia quebrar mesmo, né? Meu Deus. Aí, o que os meus médicos conseguiram? Eles se credenciaram com urgência no Einstein e a gente foi para lá de ambulância neonatal. E nessa hora foi a primeira hora que eu pude pegar o Gigas no colo, porque foi o Mauro, nosso pediatra, que deixou. E eu lembro que eu falei para ele: posso pegar ele no colo um pouquinho? Porque ele não é meu ainda. Se a gente não pega o nenê, a gente não sente que ele é nosso, Uhum. né? E ele falou: pode, fica com ele no seu colo até a ambulância chegar, né? Aí a ambulância chegou, a gente foi para o hospital e naquela mesma noite ele entrou em cirurgia, né? Aí você vê o seu bebezinho de 11 dias, que quase não respira, precisando respirar por aparelhos. Você entra no pós-cirúrgico e você vê um bebê branquinho feito um papel. Porque é o que acontece no pós-cirúrgico. E aí você vê como é que essas primeiras 24 horas vão ser. Ele passou as primeiras 24 horas, continuou entubado, chegou a sair, e aí ele não ficou numa UTI neonatal, ele ficou numa UTI pediátrica. Porque como ele veio de um outro hospital, não podia ficar na UTI neonatal, né? Ai, E que... aí eu podia visitá-lo de 3 em 3 horas. Então eu não ia para casa porque não dava tempo de ir visitar e voltar dali 3 horas, né? Então eu mudei de Malicuia para casa da minha mãe, que era bem pertinho, e eu ficava no hospital das 6 da manhã até a meia-noite. Porque eu podia entrar, ficava 40 minutos, 1 hora, e ficava lá por lá sentado, e depois eu podia entrar de novo. E quando o Gigas tinha uns 50 dias de UTI, mais ou menos, 48, 49, o pediatra chegou para mim e falou, bem sério, ele falou: se você acredita em Deus, vai para casa e reza, porque ele não vai chegar até amanhã. Porque ele tinha pego a infecção por fungo, né? E aí, naquele dia, eu saí do hospital cedo, tipo 5 horas da tarde, fui para casa da minha mãe e liguei para todo mundo que eu tinha o telefone da igreja e falei: vocês topam fazer uma vigília comigo? Porque a gente precisa orar para Deus manter o Gigas vivo, né? E eu acredito que Deus pode fazer isso. E aí, várias pessoas tinham compromisso, então, final das contas, só as pessoas mais chegadas estavam com a gente nessa vigília, né? E foi muito interessante, porque um dos pastores que estava comigo foi conselheiro da APEC quando eu era criança. Olha quanto Nossa, tempo que olha só. passou, né? O pastor Daniel. E aí estava assim, as pessoas oravam, eu não conseguia orar, porque eu estava muito brava com Deus. Apesar de eu ter pedido para a gente fazer a vigília, eu estava muito brava, porque me faz sofrer, mas não um bebezinho que não tem nada a ver com isso, né? Por que que o bebê tão pequenininho tem que passar por isso? É muito difícil ver isso acontecendo. E eu não tinha coragem de orar. E as pessoas foram orando, 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 orando. Quando foi 3 horas da manhã, eu tive coragem de orar. E eu falei para Deus que eu estava muito brava. Eu falei para Deus que eu não achava que era justo. Mas que mesmo eu achando assim, eu ia fazer como Abraão e ia entregar o Guilherme no monte para ele. E que se ele quisesse, ele poderia levar o Gigas. E eu fui mais ousada ainda e eu falei: mas se o senhor for deixar o Gigas comigo, por favor, deixe o Gigas sem sequela nenhuma, né? E depois que eu orei, eu chorei muito, muito, como assim, foi como se eu tivesse tido um quebrantamento. Aí a gente foi dormir para estar 6 horas da manhã de volta no hospital, né? E quando a gente chegou no hospital, uma enfermeira veio falar com a gente, ela falou assim: eu não sei te explicar o que aconteceu, mas das 3 horas em diante esse moleque começou a melhorar, que a gente não tem explicação. A gente Gente, tem que bem. explicação, Foi um né? milagre, né?
foi um milagre, foi Deus intervindo, né? E o que eu posso te dizer da minha experiência de bebê prematuro e de mãe de UTI é o seguinte, Drica, a gente fica muito sozinha. Por mais que os nossos maridos estejam presentes, o meu marido esteve presente o tempo todo, a gente tem muito medo de fazer algumas perguntas. As perguntas de por que comigo, por que que Deus está fazendo isso, aonde foi que eu pequei, aonde foi que eu errei, né? E até de falar para Deus mesmo, caramba, olha o que você está fazendo comigo, eu não estou dando conta mais. Então, esse medo que a gente tem, a gente vive esse medo sozinho. E a gente vai guardando aquilo no coração e aquilo vai formando, nem sei te explicar o que, mas vai formando um sofrimento absurdo, né? Quando o médico falou comigo, por exemplo, que era para ir para casa e orar, o Armando estava trabalhando, ele falou comigo, eu estava sozinha no hospital. Eu saí do hospital muito desesperada, muito atordoada, né? E como eu não fiquei na UTI neonatal, eu fiquei numa UTI pediátrica, eu ficava num sofá que tinha no corredor na época, eu via o sofrimento de várias mães da pediatria ali. Então, eu vi a mãe de um filho único que precisou fazer um transplante de medula e que não tinha ninguém compatível, fizeram um experimento com a medula do pai e o menino não resistiu, ele tinha 11 anos. Imagina o sofrimento dessa mãe, né? Eu vi criança entrar para fazer uma cirurgia de tirar um tumor no pulmão de uma criança de 6 anos, né? Eu vi outras famílias de bebês pequenos, algumas entraram com um bebê também que vieram de outro hospital, algumas levaram seus bebês para casa e outras não levaram seus bebês para casa, né? E quando tudo Então, ali acabou, você presenciou várias coisas que talvez você nunca tivesse presenciado, né? Se você tivesse não, eu tido nunca teria um parto. presenciado. Não, a gente não sabe o que acontece do outro Você acha lado, que teve um, né? Não estou te ouvindo, Drica. Oi, Drica. você acha que teve um propósito maior em tudo isso? Teve um propósito maior em tudo isso. Porque quando eu saí do hospital e fui para casa, eu cheguei a falar: é muito difícil, a gente precisa fazer alguma coisa por essas mães. Só que aí o tempo passou e eu fui cuidar dos meninos, eles tiveram algumas questões por conta da prematuridade, então eu tenho 2 filhos hiperativos, um deles é super disléxico, porque depois foi comprovado que o cérebro não nasce totalmente maduro, né? Que o lobo frontal não está pronto. Então eu fui ser mãe, né? Até cerca de 5 anos atrás. Aí, 5 anos atrás, eu estava trabalhando numa ONG e nasceu um bebê com síndrome de Down lá. E todo mundo queria saber como é que a nenê estava, como é que a nenê estava. E veio do meu coração uma angústia tão grande que foi assim: o nenê está todo mundo cuidando dele, mas quem está cuidando da mãe desse nenê? Quem está disposta para ouvir ela perguntar por que comigo? Por que que aconteceu isso? Por que com a minha filha? E quem vai ouvir essa mulher? Quem vai sentar com ela para dizer que não foi culpa dela? Quem vai dizer para ela que está tudo bem? Quem vai dizer para ela que a chuva vai passar e que amanhã vai ser um novo dia, um novo amanhecer, né? E aí eu fiz uma proposta para eles da gente fazer um trabalho de acolhimento para as mães dos bebês com síndrome de Down. Então, antes dessa questão, toda vez que eu falava dos meus partos prematuros, eu chorava. E foi aí que eu Aquilo te descobri, sensibilizava muito, né? além daquilo ter me sensibilizado muito, eu descobri que quem tem filho prematuro também vive um luto. É o luto do bebê que veio antes Entendi. da hora, é o luto de todas as questões hospitalares, e até coisas bobas, tipo, eu não consegui fazer o enxoval do meu filho, aquele macacãozinho que eu sonhei para ele usar na maternidade, ele não usou, né? E até a São, questão da mãe,
a mãe, assim, a mãe que já tem tudo certinho, entre aspas, ela também vive um luto, né? Ela deixa de ser aquela pessoa para ser mãe, né? Exatamente, mas E assim, eu fico imaginando, além disso, né? é, Além disso, toda essa luta, né? Realmente deve ter sido muito, muito difícil, deve ser muito difícil para essas mães, né? deve. Então, aí eu desenhei um projeto de acolhimento enquanto eu trabalhava lá. E Uhum. na hora da gente colocar o projeto para funcionar, eles resolveram que não iam fazer mais. E Na aí, ONG que você trabalha. na ONG que eu trabalhava, a gente não vai atender mais a população na ponta. Eu fiquei super triste, né? Aí eu fui conversar com o presidente, a vice-presidente. Eu falei, vocês me mandam embora? Porque eu sou meio louca às vezes, né? E eu posso usar lá fora todo o material que eu desenvolvi aqui, porque eu que tinha desenvolvido os textos, as figuras, as pesquisas. Foram quase 2 anos trabalhando, né? E aí eles falaram, pode usar lá fora, né? Então eles me demitiram e com o dinheiro da minha demissão eu comecei o Empatiae, né? Isso foi que ano? O Empatiae tem, na verdade eu comecei uma outra ONG antes do Empatiae, tive uns problemas e depois a gente fez o Empatiae. O Empatiae tem 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. E Acho que assim, foi quando a gente se conheceu, então. foi o quê? Foi mais ou Oi, menos Bri. quando nós nos conhecemos. Foi quando Nós nos nós nos conhecemos conhecemos. acho Já que você tinha já um tinha um ano, já tinha um ano, isso, né? E aí, o que ficou muito para mim, coisas que me marcaram muito com a questão da ONG, né? A primeira mãe com síndrome de um bebê com síndrome de Down que eu atendi tentou suicídio, porque ela achava que Deus a tinha traído, enfiado uma faca nas suas costas. E ela falava, não foi uma faca qualquer, foi uma faca de churrasco. Então, ela demorou muito para aceitar a bebê que veio e foi muito dolorido o processo dela, né? Então, quando eu atendi essa mãe, veio no meu coração uma palavra assim: não é para você desistir, o propósito é muito maior, né? Então, a missão do Empatiae é acolher mães e pais quando nasce um bebê com deficiência, mas o nosso propósito é levar a esperança de um futuro possível. O propósito, ele é mais alto do que a nossa missão. Porque a gente sabe onde mora a esperança. Eu sei onde mora a minha esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, se a gente sabe onde ela mora, é nossa responsabilidade ensinar o endereço para as outras pessoas também. passar E é para isso que a frente. gente faz. Né? Então, é, a gente procura não falar de Deus no primeiro atendimento, porque da mesma forma que eu estava brava com Deus 26 anos atrás, essas mães também estão bravas com Deus, né? Então, o que a gente fala é que vai ficar tudo bem e que Deus tem um propósito. Quando a gente pode falar, é só o que a gente fala. Mas a gente não fala, olha, vou orar por você. Tem mães que falam, vocês só sabem falar de Deus. Nos grupos de WhatsApp, às vezes as mães estão desabafando as suas dores e alguém lhe fala, ah, mas Deus te ama. Vamos combinar, Drica? Esse amor eu não quero para mim, né? Então, é uma coisa que Então, a gente não tem que ter muita maturidade. Mas a sim, gente acredita que, eu principalmente acredito que eu posso pregar o evangelho sem falar nada, né? E se sim. Eu precisar acho falar assim alguma que coisa. só de você ouvir, eu acho que assim, a presença de uma pessoa disposta a ouvir, isso já é raro, né? Em Uhum. situações difíceis que as pessoas vivem, né? Eu acho que só a presença de uma pessoa que está ali de coração, não está por obrigação, acho que isso já mostra Deus, né? Já Uhum. mostra, já mostra um pouco de Deus. E é o que você falou, né? Se necessário, fale, né? É verdade, é E, verdade. e como seria.
dá um exemplo assim, como seria a sua abordagem assim? Você fica sabendo através de quem Eu fico dessa sabendo mãe que acabou através de... de médicos, através de outras mães, através de fisioterapeutas. Eu não tenho pego muitos nenês na maternidade. Não, a gente não tem conseguido isso ultimamente, mas a gente pega assim que as mães vão para casa, né? Só pegar uma coisa aqui. E aí, quando a gente vai visitar, a gente leva um folhetinho. Esqueci de fazer isso, desculpa, Dri. A gente leva um folheto explicando o que é a síndrome de Down, que é esse folheto aqui, né? Ah, que bonitinho. Ele tem uma. A gente quis fazer uma coisa bem bonita e bem delicada para fazer isso, né? E ele explica o que é a síndrome de Realmente Down. ela traz uma tranquilidade. Caiu. Ih, a Mônica caiu. Mônica, tá me vendo? Mônica. Tentar convidar a Mônica de novo. Vamos ver. É que ela tá aparecendo aqui. Acho que caiu a conexão dela. Ó. Vamos ver se a gente retoma com a Mônica. Você está me vendo, né? Você me manda o WhatsApp aqui. Bom, se você está me vendo, vamos ver se eu consigo te chamar de novo, que eu não estou conseguindo. A Mônica caiu aqui. Ah, meu Deus. Não estou conseguindo chamar a Mônica. Poxa. Mônica, você consegue solicitar participar comigo? Sabe, tem um ícone embaixo com 2 bonequinhos na sua barra? Vê ali, toca ali para ver se você tem essa opção, que não tá me dando opção. Não tá dando a opção de te convidar. Vê se você consegue se convidar. Poxa vida. A gente está falando com a Mônica, a fundadora da Empatiae, só que teve algum probleminha de conexão que caiu. Não está dando opção. Vamos. Andréia de Paula está falando que o trabalho da Amor com a Empatiae é essencial. Legal, é isso aí, Andréia. Vamos ver se a Mônica volta a falar com a gente. Deve ter tido algum probleminha de conexão. Vamos tentar trazer a Mônica de volta aqui. Não estou conseguindo. Eu acho que eu vou tentar entrar de novo, viu, Mônica? Deixa eu ver aqui pelo iPad. Ah, legal. Recebi seu convite aqui. Legal. Acho que eu vou conseguir te adicionar. Eba, a Mônica vai voltar e falar com a gente. Mônica, fundadora da Empatiae, que trabalha com crianças com síndrome de Down, com mães de crianças com síndrome de Down e outras deficiências. Está contando o seu depoimento, como começou, como tudo aconteceu, como houve essa sensibilização, né, dela ter ficado
tanto tempo aí, né? Na UTI neonatal, ela vivenciou experiências que talvez ela nunca tivesse vivenciado. Tá te adicionando, Mônica. Tá um pouquinho demorado, pode ser que a internet deu uma vacilada, ou a minha ou a sua, não sei agora. Mas tá te adicionando. Até a meia-noite a gente consegue. Ah, deu falha na conexão. Tenta me... Vamos de novo. Tá indo de novo agora. Tá adicionando, tá adicionando. Ver se a gente consegue finalizar. São surpresas da internet que nos deixam na mão. É problema de conexão mesmo. Tá te adicionando. Esse mês a gente está falando sobre prematuridade, né? A Mônica teve 3 bebês prematuros. Aí tá dando falha. Puxa. Vamos de novo. Pera aí, gente. Puxa vida. Vamos lá de novo. Mônica, eu vou tentar te convidar agora. Tá dando falha. Aí vamos ver. Vou até pôr mais perto aqui do modem, mas... A conexão mesmo. Puxa vida. Tá, dá a mensagem que está adicionando, mas não consegue concluir. Mônica, vamos fazer o seguinte, você tá me vendo? Dá um oizinho pra mim. Aqui também, não sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e tentar reiniciar o vídeo. Não tá adicionando, não tá conseguindo. Eu vou encerrar, ok?
Dá a mensagem que está adicionando, mas não vai. Oxi. Vou até medir a internet aqui. Bom, gente, eu vou encerrar aqui e aí a gente tenta, eu vou tentar entrar de novo, tá ok?